Olá pessoal, como vocês estão? Hoje eu vim trazer para vocês uma decoração simples, mas repleta de muitas dicas. Então, antes da gente começar, você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo. Se você puder, deixa seu comentário. Se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários, nós vamos responder a todos vocês. Hoje vai ser uma aulinha que eu vou explicando aqui, fazendo e explicando para vocês o passo a passo, porque é muito legal, porque a gente consegue, né, falar exatamente cada detalhe aí dessa decoração, tá bom? Nós vamos começar a nossa aulinha e aproveitando, se você não é membro, seja membro do canal, dá esse apoio para nós aí. E eu quero agradecer a você que está conosco aí há muito tempo, você que está chegando agora, muito obrigada por sua confiança e eu espero, tanto nesse vídeo quanto nos outros, poder te ajudar de alguma forma, tá bom? Então vamos começar, nós vamos aqui começar com o nosso bolinho. Esse bolinho aqui, gente, em média, ele dá cerca de 1,8 kg, 2 kg mais ou menos, que é um bolo com um aro de 15 centímetros de diâmetro por 10 centímetros de altura, tá bom? Aqui está no saquinho, por quê? Porque eu prenso os meus bolos antes de decorar, né? Quando eu faço a prensagem, eu recheio o meu bolo dentro da forma e eu coloco esses saquinhos para que eu consiga desenformar, né? Mas você pode rechear o seu bolo fora e colocar um acetato aqui e colocar na geladeira. Fica a seu critério. Eu particularmente acho esse mais fácil, tá? E é o que eu faço praticamente, vou fazer esse ano 9 anos que eu trabalho com bolo, né? Então, eu particularmente gosto mais de fazer assim, tá bom? Então vamos tirar aqui nosso saquinho. Sempre tire com cuidado, porque às vezes por mais que a gente puxe, fica, né, um pedacinho de plástico dentro do bolo. Isso, e mais uma dica, eu sempre falo, gente, mas por que eu gosto de repetir? Porque tem pessoas que estão começando agora, então a gente precisa repetir o básico, né, da confeitaria, o básico de decorar o bolo. Esse plásticozinho aqui é um plásticozinho firme, ó. É aqueles plásticozinhos de feira, para saquinhos para colocar legumes e aquela coisa toda. Só que eu compro um rolinho, né? Ele é firme, então, ou seja, mesmo que fique um pedacinho dentro do bolo, não corre o risco de ficar esse pedacinho quando eu puxar, porque ele é firme, tá bom? Então aqui nós vamos fazer a nossa pré-camada. Tem que o chantilly já com a cor que eu vou utilizar, tá? Mas agora eu não me preocupo com texturizar. O chantilly que tá bem duro, ó. A ideia não é essa, agora não precisa se preocupar com isso, tá bom? Nós vamos só dar uma ajeitadinha aqui no nosso bolo. E vamos passar o nosso chantilly. E você precisa passar o chantilly em toda a lateral do bolo. Não é com excesso, é só para tampar os buraquinhos, tá? Alguma imperfeição, algum buraquinho que ficou. E principalmente, tá? Isso é regra básica. Entre o bolo e a bandeja, tá? Esse vãozinho aqui a gente precisa tampar. Porque esse vão aqui é responsável pelas bolhas que podem vir a ocorrer, tá bom? Então é importante que você cuide disso, tá? Então você tampe bem tampadinho esse vão aqui, ó. Percebam que eu até raspo a bandeja, a espátula na bandeja, para que fique bem cheio mesmo. Porque eu preencha todo o buraquinho mesmo, todo o vão, né? Ó, vou rodando a bailarina, ó. Perceba que a espátula está realmente esfregando a bandeja, né? Assim, como é que fala? Encostando na bandeja, tá? Então agora, ó, percebam que eu tampei toda a superfície, ó, toda a lateral, sem nenhum buraquinho, tá? Tá vendo que não precisa ser grosso, que tá aparecendo no fundo? A ideia não é que seja grosso, é somente que tampe os buraquinhos, tá bom? Pessoal, eu vim trazer aqui uma situação para vocês, tá? Eu percebi que esse recheio ficou com uma textura que me deixou um pouco na dúvida. O que eu fiz? Eu coloquei uma casquinha, que tem vídeos aqui no canal que eu ensino a colocar a casquinha de chocolate, tá? É uma casquinha fininha, mas por que eu coloquei? Fiquei um pouco na dúvida. Porque, na verdade, não é que eu errei o ponto do recheio, mas eu fiz de uma forma um pouquinho diferente e eu não gostei muito da maneira que ele ficou aqui. Eu achei que ele ficou um pouquinho escorregadio. Então, um pouquinho. Então, o risco, talvez, na hora de transportar, poderia ser que ele venha, né? Então, gente, erros a gente comete. Nós não somos máquinas, nós cometemos erros. Então, se você cometer esse erro, aconteceu, meu Deus, o que eu faço? A casquinha de chocolate é uma bênção, tá? É uma coisa assim que facilita muito a nossa vida por causa disso. Você percebeu que o recheio não ficou muito legal, você põe uma casquinha fininha, eu uso aqui papel manteiga, vou tirar aqui e mostrar pra vocês, tá? E você fala pro seu cliente, olha, achei assim, deixei melhor, só que como eu trabalho por quilograma, então querendo ou não, essa casquinha vai pesar um pouco mais. Então não é justo da minha parte cobrar isso do cliente, já que supostamente foi um erro meu. Então eu simplesmente vou fazer o preço que eu combinei com a cliente e o que passar eu dou de brinde pra ela. É justo, tá bom?
Então aqui eu vou mostrar pra vocês, ó, vou tirar papel manteiga, ó. Deixa eu só tirar aqui essa parte. Fica um pedacinho de chocolate de manteiga, só tirar aqui. Aí você faz a técnica aí que eu já ensinei aqui no canal, que simplesmente pegar um pedaço de papel manteiga, ó, dobrei, fiz o tamanho, né, 10 centímetros aí do meu bolo, passei chocolate e cobri o meu bolo, tá? Por que que isso é bom? Porque que não vai dar uma firmeza no meu bolo. Então, ou seja, se esse recheio por alguma razão resolver dar uma mexidinha aqui, o chocolate vai segurar ele, tá? Não tem problema, ela ficou um pouquinho torta aqui embaixo, não tem problema, tá? Isso aqui é só uma estética, é só funcionalidade, tá? Vai me ajudar aqui na hora de transportar esse bolo. E vou explicar para a cliente o ocorrido, porque ela vai, né? Ela vê uma casca de chocolate no bolinho dela. Então é importante que você informe, tá bom? Não, gente, aprenda uma coisa. Você precisa, deixa eu pegar minha espátula aqui. Você precisa, você não pode se desesperar com os acontecimentos, tá? Igual aqui, ficou uma casquinha de chocolate aqui, só vou dar uma quebradinha nela aqui. Porque você precisa ter soluções, desculpa, você precisa ter soluções aí para resolver essa questão, né? Foi um pouco do brigadeiro do recheio que eu achei que ficou um pouquinho, então eu preferi não arriscar, tá? Então agora eu vou passar, depois que eu faço a casquinha, importante, se você for colocar a casquinha, coloque a casquinha em cima do chantilly, tá? Igual eu fiz aqui. Por quê? A hora que o cliente partir, fica fácil ele tirar a casquinha, caso ele não gosta. Porque ele não gosta, né? Quem não gosta de chocolate? Também é um recheio de chocolate, então eu creio que ela goste, né? Mas aí fica fácil do cliente tirar a casquinha, caso ele queira retirar, né? Por alguma razão, tá bom? E a gente faz agora uma pré-camadinha em cima aqui, só pra ajudar a grudar o outro chantilly que vai vir por cima, tá bom? Aqui eu preencho os buraquinhos aqui da minha casquinha, que possa ter ficado aqui, ó. Né? Importante preencher para que a gente possa não ter risco algum, né? Com as bolhas. Então, a gente vai consertando. E aprenda uma coisa, você vai errar, você só precisa ter calma para ver o que você pode fazer. Então, eu mostrei para vocês, eu acabei esquecendo de colocar a casquinha aqui, mostrar colocando a casquinha, né? E como a casquinha é fininha, gente, é uma casquinha fácil de partir, é como se fosse um bolo que tivesse ganache, tá? Algumas pessoas fazem bolo de pasta americana e põem, né, a cobertura de ganache primeiro, tá? É a mesma coisa, tá? É a mesma coisa, só que é um pouquinho mais durinho que um ganache, mas também tem a mesma dificuldade aí pra partir. Dificuldade que eu digo porque vai ficar um pouquinho mais firminho, né? Então, ó, ok. Já ajeitamos o bolo, como se fosse onde tivesse essa casquinha. Percebam que eu não passo muito chantilly, tá vendo? Uma camadinha bem fininha, tá? E agora aqui, gente, meu chantilly tá um pouquinho poroso, eu vou dar uma ajeitada nele aqui. E eu simplesmente, vou texturizar ele com leite, tá? Mas você pode ser com leite condensado que você achar melhor aí, tá bom? Eu vou texturizar aqui porque tem uma bancadinha muito pequenininha e me dificulta bastante. Tá, agora a gente vai continuar a decoração. Vou fazer aqui em cima uma camadinha fininha, tá? Para fazer o topo. Como eu sempre digo aqui, você pode fazer com a espátula como eu estou fazendo aqui, ou você pode utilizar a manga de confeitar para fazer a parte de cima, tá? Particularmente acho mais fácil assim, mas é que eu sempre digo, as dicas que eu dou aqui é para você adaptar de acordo com o que é melhor para você, tá bom? Então, vou deixar aqui lisinho, ajeitando. E, gente, eu falo sobre essa casquinha, que ajuda muito, porque já aconteceu outras vezes, deu errar também. Errei, expliquei pro cliente. E assim, ok. Porque eu prefiro consertar agora do que ter um problema depois, né? E o cliente me dizer que o bolo aconteceu um acidente, né? Então, agora a gente vai fazer a camada aqui de baixo. Deixa eu só pegar aqui para dar uma limpadinha. Vou dar meu papelzinho aqui. Porque de chocolate sujou um pouquinho. E essa técnica que eu ensino, gente, que eu já ensinei aqui no canal, se você procurar, você acha, esse papel manteiga, ó, eu mostrei pra vocês que ela não faz sujeira, tá? Não suja muita bandeja, só um pinguinho ou outro que cai, tá? E vamos acrescentar agora o chantilly.
Lembrando, gente, que é importantíssimo que a sua manga de confeitar, o seu bico de confeitar, esteja em contato com a bandeja, encostando na bandeja e pressionando pro bolo, para grudar no bolo, tá? Aqui, ó, eu preciso grudar, preciso apertar com força a minha manga de confeitar, porque eu quero que esse chantilly grude no bolo, tá bom? Por isso que eu passei o chantilly no chocolate também, para ajudar a grudar, tá? Vou colocar um pouquinho aqui. Sempre que for pegar o seu chantilly, dá uma mexidinha, tá? Para evitar que ele tenha ficado poroso e você coloca ele poroso no bolo. Eu tenho que vir pra cá, gente, pega uma mesinha maior, tá? Para poder fazer tudo em cima dela. Mas eu causo, por enquanto, que tem isso aí. E grata por isso, né? E grata por ter essa aqui. Porque essa mesinha a gente mandou fazer, né? Porque a gente queria uma mesinha que fosse alta, precisava de uma mesinha que fosse alta, né? Pra gente poder fazer nossos vídeos. Então, só que ela ficou curtinha, né? Ela ficou pequenininha. Aí acabou que a gente não tem muito espaço nela aqui. Então, ó, já passei todo o chantilly na minha lateral do meu bolo. Vou com a minha espátula, tá? Vou utilizar essa aqui pra dar uma alisadinha, mas depois eu vou utilizar uma de plástico, tá? Ó. Tetrano de acrílico, vou utilizar essa. Porque se algumas pessoas me perguntam, mas eu não tenho de aço inox. Não tem problema, usa o que você tiver. Eu particularmente acho que a de aço inox é um pouco melhor no acabamento. Mas assim, não quer dizer que você não possa utilizar outra não, tá bom? Pode ficar à vontade. Vou dar uma alisadinha só pra ajudar e consertando aqui os primeiros detalhes. Depois eu venho com a espátula de textura, tá? Lembrando que você precisa, podem perceber que eu estou olhando, né, para a junção do bolo com a espátula. E não só para o bolo, não só para a espátula, porque senão meu bolo vai ficar torto, tá bom? Só dar uma ajeitadinha, vou aproveitar e tirar esse excesso aqui que saiu para acrescentar em alguns lugarzinhos aqui que não foram preenchidos. Eu fiz exatamente a quantidade de chantilly que eu precisava. Aí a gente tem que ir apertando um cá, apertando lá, pra gente poder usar. Por que que acontece, gente? Quando o bolo é de uma cor só, né, você precisa ter mais ou menos uma noção. Igual, por exemplo, eu tenho esses bolzinhos aqui, né, que eu utilizo pra texturizar o meu chantilly, pra tingir meu chantilly. Então eu meio que sei, mais ou menos, o quanto eu uso de chantilly pra cada bolo. Olhando para essa bandejinha aqui, né, olhando para esse bol aqui. Mas isso é com o tempo, tá, gente? Com o tempo você vai aprendendo, pegando algumas técnicas. Você mesmo vai fazendo algumas técnicas, então isso é normal, tá? Devagarzinho você vai aprendendo. Então, ó, só ajeitando aqui. Tirando o excesso de onde tem que tirar e acrescentando aonde tem que acrescentar. E outra, uma dica que eu dou pra vocês é o seguinte. Quando vocês forem comprar uma espátula para vocês, né, alisarem o seu bolo, no caso essa aqui, utilize uma espátula mais levinha. Eu sei que você vai acostumar com o tempo, mas o ideal é que seja uma mais levinha para facilitar seu trabalho. Vou utilizar agora a de textura, tá, de plástico, tá bom? E vou fazer a mesma coisa. Deixa eu só... Acho que ficou um pedacinho de chocolate na bandeja aqui, deixa eu só arrumar aqui. Tirar ele que tá me atrapalhando aqui na hora de alisar o meu. Então, ó, vamos alisando. Paciência. Não pode ter pressa. E, gente, aí na câmera, né, parece que o bolo é um pouco meio violeta, né, meio sem graça, mas é bonitinha a cor. É porque a câmera não ajuda muito, sabe? Acaba tirando um pouco a cor. Nós vamos ajeitando onde tem que ajeitar, tá bom? Também pode tirar aqui já o grosso, assim, sem se preocupar muito, tá? Agora a gente não tá interessado em fazer aqui, não. A gente tá tirando o excesso. Vamos alisar novamente. Quando a gente, na verdade, qualquer situação, se você estiver alisando com espátula lisa ou com uma espátula de textura, exige que você passe, olhe, pare, olhe. É importante, tá?
Não tem muito jeito não, a gente tem que estar olhando e arrumando. Vou ver onde eu preciso arrumar aqui. Onde mais eu preciso arrumar. E vamos acrescentando. Então vamos lá. Outra coisa, comece a espátula sempre atrás do bolo. Você tem que começar, tem que saber, né, onde o seu bolo vai ser a frente do seu bolo e as costas do seu bolo. Por que isso é importante? Para você começar e terminar, porque a espátula, ela dá uma emenda, né? Então, é só colocar aqui. Dá uma olhadinha por aqui. Eu só vou arrumando. Deixa eu só dar uma limpadinha também nesse espátula, gente, tá ficando um pouquinho suja. E é uma dica legal que você faça também, quando você for alisar o seu bolo, você dá uma molhadinha na espátula. Uma olhadinha que eu digo assim, lavar a espátula, tá? E acrescentar no bolo. Isso ajuda bastante, tá? A dar uma alisada mais perfeitinha, vamos colocar assim. Ajuda bastante. Agora eu só vou tirar aqui a minha quina. Para isso eu vou limpar a minha espátula, tá? Ela precisa estar limpa. Vou limpar aqui e vou tirar o excesso aqui do meu bolo. Vou começar aqui por trás. Ó, passo com leveza, tiro o excesso, limpo no papel. Tiro o excesso aqui e limpo no papel. Eu não posso passar minha espátula aqui, somente tirei o excesso e vou passar aqui de novo, porque fica um pouquinho, tá? Então eu preciso limpar ela mesmo. E aqui, gente, é mãozinha de fada, né? Devagar. Isso é com o tempo, você que tá começando agora, no comecinho você vai ter um pouquinho de dificuldade, mas depois você vai conseguir. Fique tranquilo. Então vamos lá. Deixa eu ver se eu preciso ajeitar mais alguma coisa. Creio que não. Tá perfeito. Agora eu vou limpar a minha bandeja aqui. E você pode, gente, se você quiser, fazer o acabamento aqui em cima. Eu gosto de fazer um acabamento aqui em cima, por quê? Porque às vezes quando a gente limpa, faz a quina, consequentemente acaba ficando alguns risquinhos ou algo assim. Então eu gosto de fazer um acabamento, tá? Eu vou fazer hoje com a espátula, ó. Simplesmente vou apoiar ela, não estou forçando, só apoiando. E vou girando a bailarina, ó. Ela já vai dando um efeito aqui muito bonito. Que, consequentemente, provavelmente você já viu esse efeito em algum lugar. Eu costumo fazer muito com pincel, mas esse também fica bem bonito. Só que esse aqui, para fazer esse com a espátula, se o seu chantilly estiver um pouquinho poroso, não faça. Utilize o pincel. O pincel vai tampar um pouquinho mais do que a espátula. A espátula vai aparecer ainda mais, tá bom? Nós vamos limpar a bandeja aqui, que eu limpo esses papelzinhos aqui que eu sempre falo, né? Que é aqueles papéis de limpar a mão, de secar a mão, né? Eu compro o fardo e vou limpando, tá bom? Nós vamos agora limpar aqui a nossa bandejinha e vou agora começar, né, o nosso topper. Então vamos terminar o nosso bolinho. Eu dei uma jogadinha de glitter, gente, nesse bolo, mas eu não mostrei pra vocês porque, infelizmente, aqui é impossível, né? Porque eu já ensinei em vídeos aí que você consegue reaproveitar o glitter, né? Com a bancada limpinha, você limpa ela, deixa ela sequinha, e quando borrifar o glitter, depois você recolhe. Só que aqui é de madeira e tem alguns vãos, então se eu fizer aqui é desperdício total de glitter. Então a gente não pode, nos tempos que estamos vivendo, né, desperdiçar glitter, ainda mais algo tão caro, né? Aqui, gente, eu coloco aqui, né, coloquei um palitinho de sorvete, por quê? Porque eu não quero que ele encoste no bolo, tá? E como tem a casquinha de chocolate, eu não tenho muito espaço. Se eu colocar o palitinho na horizontal, ele não vai enfiar por causa da casquinha de chocolate. Então eu coloquei assim, o palitinho de sorvete, porque é uma forma de conseguir grudar, né? Não precisa de muito espaço, vamos colocar assim. A gente vai colocar nosso topperzinho. Gente, eu trabalho, as pessoas me perguntam, eu gosto de colar os meus toppers, né, com cola quente, tá? Porque acaba sendo mais viável, mais rápido.
Então eu gosto de colar com cola quente. Pode até colar com cola branca, mas aí você tem que fazer isso de um dia pro outro para ter tempo de colar e ainda corre o risco de soltar. Então eu gosto da cola quente porque eu acho ela bem mais forte, sabe? E o risco é bem menor, porque você pensa bem, o cliente vai puxar esse palitinho, aí o palitinho fica ali, às vezes eu com um palitinho menor, enfim. A gente tem que tomar cuidado, né? São crianças que vão, a maioria que vai consumir, então a gente não pode deixar palitinho, né? Então, decoraçãozinha fofa, mas com muitas dicas pra vocês aí, tá bom? E de coração eu espero muito que tenha ajudado você, né? Espero que tenha te facilitado em relação à questão da casquinha de chocolate, porque realmente salva, né? Na hora que a gente precisa, ela salva. Então é uma dica legal, então tenha chocolate aí na sua produção, né? Sempre tenha chocolate, porque aconteceu algum erro, algo assim, você consegue consertar ao tempo, tá bom? Então é isso, espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, deixa seu like, deixa aí seu comentário, sua dúvida. Estou aqui para responder a todos vocês. E mais uma vez, obrigada pelo carinho que vocês sempre têm comigo aqui. Muito obrigada, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, tá bom? Um grande abraço e até a próxima. Tchauzinho!